pelo menos 3 autores indispensáveis que você precisa ler antes de ler Lacan. Eu uso esses 3 autores, inclusive quando eu dou aulas, né, nos cursos. Em algum momento aí do vídeo vai estar o link de um curso que eu já dei de introdução ao Lacan para você ver. Eu sempre, antes de chegar no Lacan, eu passo por pelo menos 3 aulas, com muita atenção, com muito foco nesses 3 autores. Você vai ler Ferdinand de Saussure, tá? O pai da linguística moderna, podemos dizer assim, um grandíssimo professor do século XIX, século XX, que escreveu, né, na verdade os alunos escreveram um curso de linguística geral. O Lacan leu muito o Ferdinand de Saussure, dialogou muito com a obra saussuriana e principalmente extraiu dele o conceito de significante, e isso extrapolou para lugares assim bastante interessantes. Mas você precisa entender o alcance, o interesse que Lacan teve de linguagem, linguística por Ferdinand de Saussure. Então, indispensável, tá? E se você quiser gostar ainda também e não encher o saco, você vai ler Jacobson também. Jacobson foi o francês e que também foi contemporâneo, esse foi contemporâneo a Lacan, e também teve contribuições muito importantes, ali, principalmente sobre os conceitos de metáfora, metonímia, tá, que o Lacan extraiu da obra dele. Então, Saussure e o Jacobson de fundo, assim, de horizonte. Segundo autor imprescindível é Claude Lévi-Strauss, né, um antropólogo belga que foi um dos fundadores da USP, uma das maiores mentes do século passado. O Lacan leu muito Lévi-Strauss, principalmente os livros sobre antropologia estrutural. Ele extrai de Lévi-Strauss a ideia do estruturalismo, né? Inclusive o Lévi-Strauss é conhecido por fazer críticas muito assíduas à psicanálise. Ele vai trabalhar um dos seus livros que o psicanálise seria um certo xamã moderno e tudo mais. Mas enfim, vale muito a pena. A obra de Lévi-Strauss é uma obra relativamente acessível a nível de compreensão, e vale a pena você, na verdade você precisa conhecer a obra de Lévi-Strauss, porque de Lévi-Strauss Lacan extrai a noção de estrutura. Pelo menos a primeira metade, talvez podemos colocar assim, a noção de estrutura de Lacan veio da antropologia estrutural. E terceiro, e não menos importante, o filósofo, um dos filósofos mais importantes do século passado, Martin Heidegger. Filósofo alemão, desenvolveu sua própria filosofia, sua própria prática, né, que é difundida nas faculdades de psicologia, com o seu conceito de Dasein e tudo mais. O mais importante é que Lacan extrai de Heidegger a sua noção de linguagem, né? E como que a linguagem dialoga com o ser, e como também que a linguagem é algo que ultrapassa o ser. Então, essa noção que nós temos tão bem elaborada em Lacan, de que é o par l'être, ou seja, eu falo, depois eu sou atravessado por alguma coisa que fala antes de mim, fala sem eu pensar. Então isso é algo que ele bebeu e extraiu muito do Heidegger. Portanto, eu posso dizer esses 3 autores minimamente, né, que se você ler, compreender, né, Ferdinand de Saussure com o significante, Lévi-Strauss com o estruturalismo e posteriormente Heidegger com a filosofia, mas ainda assim a questão de linguagem e o ser, vai dar uma boa base de compreensão. Mas isso são leituras muito introdutórias, tá? Eu poderia ficar aqui falando de mais 5, 6, 8, 10 autores importantes. E também eu já citei algum outro vídeo, mas eu cito novamente. Procure a obra do historiador francês François Dolcer, tá? Sobre o volume, tem 2 volumes sobre a história do estruturalismo. Ele dedica ali alguns capítulos a Lacan nos 2 livros, e ele também já faz uma bela amarração, ele organiza bem nesse sentido das ideias, de como que o Lacan estruturou seu pensamento, né? Já que, como eu falei em outro vídeo também, não foi um pensamento linear, não foi um pensamento que ele foi mudando muitos conceitos. Tem autores que vão fazer uma tripartição. Lacan tem 3 tempos: é o Lacan do real, é o Lacan do imaginário, é o primeiro Lacan, o segundo Lacan, o último Lacan, o outro Lacan, enfim, aí o cardápio é variado. Mas mais importante isso, você precisa entender que antes de chegar na psicanálise, o Lacan, nessa primeira metade da obra dele, que mais ou menos iniciou em 1930, e eu vou aqui até mais ou menos 1950, chegando a 1960, o Lacan foi profundamente impactado por essa obra saussuriana, Claude Lévi-Strauss e Martin Heidegger. E depois, na segunda metade, fica para um segundo vídeo, que ele teve outras influências, outros impactos, e também teve uma bela reformulada na sua própria teoria. Mas é isso, ler Lacan é sobretudo ler os autores que Lacan leu.